Queres começar? Pode ser. Então, a primeira pergunta que temos é, tendo em conta o seu percurso pouco habitual, gostávamos de saber o que é que ele levou a escolher as mudanças que fez e o que é que ele levou, ahm, às alterações no seu percurso. Então, pronto, vocês, a professora Teresa provavelmente já vos disse em relação ao meu percurso. Eu primeiro tirei Biologia, sou bióloga de formação e acabei o meu curso, tirei mestrado, tirei mestrado no estrangeiro e esta primeira escolha foi puramente emocional. Eu gostava muito de Biologia, gosto ainda e sempre gostei muito de ciências e quando abarquei nesta área da Biologia foi, foi por gosto, era a coisa que eu gostava de fazer para o resto da minha vida e um dia mais tarde, se me sair o Euromilhões, talvez possa ser equacionar a retomar. No entanto, depois houve um grande fator, que era a empregabilidade. Quando nós não conseguimos, na nossa área de formação, uma estabilidade de emprego que nos permita pagar as contas do Pingo Doce, como eu digo assim por graça, temos que pensar o que é que vamos fazer, não é? E portanto, eu trabalhei como bióloga 1 ou 2 anos, mas isso não me daria uma estabilidade para eu, por exemplo, sair de casa dos meus pais, ter uma renda, uma casa só para mim, e não, pronto, e não conseguiria independentizar-me e ter a minha economia e a minha independência financeira nesse aspecto. E então esse foi o meu segundo móvel, a minha segunda motivação, digamos assim, que foi a motivação. O que é que eu vou fazer agora? Ou o que é que eu posso fazer daqui para a frente que me conceda essa estabilidade emocional e também uma estabilidade financeira, que me permita, pronto, fazer a minha vida. E então foi essa a segunda motivação. A primeira emocional, biologia, a segunda, vamos lá ver o que é que vamos fazer dentro daquilo que sabes para que consigas viver uma vida mais independente. E foi isso que depois me trouxe ao segundo curso, que no caso foi a medicina e que, pronto, felizmente que me tem permitido fazer uma gestão um bocadinho melhor pronto, da minha independência financeira. Uhum. Isto vem um pouco de acordo com a outra pergunta que a gente tem aqui, que é qual é a efetiva de empregabilidade neste caso, de um biólogo e de um médico? Então, os biólogos têm uma empregabilidade reduzida no sentido em que a grande maioria vai para a parte educacional, não é? Ser professor. Neste momento, eu acho que cada vez menos, na minha altura, quando eu me formei em 97, ainda havia muitos colegas que iam para a parte da educação. Neste momento não vos consigo dizer porque estou um bocadinho fora desta parte académica, mas eu acho que é um meio que vai sendo menos atrativo hoje em dia. Um, Fora desta vertente educacional, depois os biólogos, como é que se conseguem empregar? E eu vou-vos dizer alguns exemplos de colegas meus que neste momento estão a trabalhar, está bem? Um, uma boa fatia deles acaba por ficar dependente daquilo que a gente chama as bolsas, não é? Continuam a investigação, portanto, acabam o curso, fazem mestrado, depois fazem doutoramento, fazem pós-doc, e vão trabalhando de curso em curso para concorrer a bolsas e fazer este tipo de gestão. E tu, basicamente, o que acontece é que tu vives com a bolsa mensal que recebes dessas bolsas a que concorres, está bem? Portanto, uma boa parte dos meus colegas trabalha desta forma. Depois podes-te associar a projetos de investigação, não é? Projetos que contratem pessoas e que ocupem estes profissionais com regularidade. Depois há empresas que podem garantir alguma empregabilidade para os biólogos, por exemplo, as empresas de impacto ambiental, aquelas pessoas que tentam perceber
que impacto é que tem em obras, pontes, barragens, assim, e essas empresas também empregam biólogos. Hum, e por último, há alguns colegas meus que enverdaram por coisas um bocadinho que não são biologia pura, não é? Não é estudar o ser vivo, nem o paralelas. Por exemplo, tenho uma colega minha a fazer ilustração científica numa grande revista internacional. Hum, Portanto, a parte das artes também ligada aqui à parte da biologia. E pronto, depois podem trabalhar, claro, em jardins botânicos, em jardins zoológicos, em parques naturais, só que isso são poucas vagas, é um número muito reduzido de pessoas, cenários, coisas dessas, mas são muito reduzidas, tá, ok? Portanto, a empregabilidade dos biólogos não é elevada, mas pronto, a pessoa vai sobrevivendo se gostar mesmo da área e se não quiser fazer mais nada, também. E falando mais na perspectiva do médico, de como médica. Pronto, a empregabilidade do médico é muito diferente. Há sempre carências de médicos, como vocês veem todos os dias nos jornais, não é? E, portanto, um médico independente, digamos assim, um médico que trabalhe por conta própria, emprega-se em qualquer sítio, numa urgência, num lar, sei lá, nas medicinas do trabalho, num hospital privado, nas clínicas, em todo o lado. Portanto, um médico independente que trabalha a recibos verdes ou com outro tipo de contratos assim individuais, pode trabalhar em qualquer sítio, está bem? Até há colegas que têm um espírito um bocadinho mais aventureiro e que se deslocam, fazem coisas tipo missões humanitárias, Médicos Sem Fronteiras, esse tipo de coisas. Depois há aquele caminho um bocadinho mais seguro para quem quer a vida um bocadinho mais estabelecida, que é o caminho de trabalhar por conta de outrem, não é? E, portanto, trabalhas no Serviço Nacional de Saúde ou para uma empresa em específico, ou um Hospital da Luz, ou um hospital da CUF, o que for, não é? Mas o médico, neste momento, não tem dificuldade de empregabilidade. Muito obrigado. Hum, e numa perspectiva mais dos ambientes em que cada uma das profissões trabalha, gostaríamos que falasse um pouco sobre esse assunto. Ou seja, as condições em que trabalha, se trabalham mais neste caso, num gabinete, num escritório, que não é o caso, mas as circunstâncias em que cada uma das profissões tem de atuar. Ok. Olha, os biólogos trabalham em todo tipo de circunstâncias. Porquê? Porque existem muitos projetos na biologia, não é? Tu podes tanto ser um geneticista e trabalhar só em laboratório, como trabalhares no campo todos os dias. Quer dizer, estás no meio de uma floresta ou ires para campanhas oceanográficas e estares meses e meses no mar. E, portanto, o trabalho do biólogo nesse sentido é muito mais diversificado do que o trabalho do médico, que é um bocado mais boring, né? Mais chato, mais sempre consistente. E, portanto, da biologia nem te consigo explicar quão variável é o trabalho do biólogo. O trabalho do médico é curioso porque o trabalho do médico é mais diverso do que se possa pensar. Primeiro, há diferentes tipos de especialidade. Nós agrupamos as especialidades médicas, as especialidades cirúrgicas. Nas especialidades médicas, o trabalho é geralmente só de consultório, não é? Nas especialidades cirúrgicas temos um misto. Portanto, a pessoa vai ao bloco operatório, faz as suas cirurgias e depois também tem uma vertente de consultório. Para além disto tudo, existe também o ambiente da urgência, não é? Quase todos os médicos fazem urgência, não são todos, mas fazem. Pronto, estão no serviço de urgência, que acaba por ser o ambiente mais estressante. E eu acho que era isso um bocadinho que tu querias que eu falasse, não é? Um bocadinho no stress, o desgaste, sem dúvida nenhuma. Se bem que o bloco operatório também pode ter os seus stresses, e muitas vezes tem, mas o serviço de urgência é de facto aquilo que é mais exigente, é mesmo mais exigente.
Depois, hoje em dia, existe outra coisa, outro ambiente que é muito interessante também, que é as teleconsultas, em que o ambiente pronto, é virtual, não é? É um gabinete virtual. Eu podia estar aqui a fazer uma consulta a um de vocês, não é? E já tenho feito muitas em ambiente virtual, sobretudo com a pandemia, isso intensificou-se muito. Ainda bem que tocou nesse assunto, gostava que tivesse algum foco nisso. Por exemplo, falar um pouco sobre imagino, o risco de burnout, de depressão, de outras, não só mentais, mas também doenças físicas, que sejam mais comuns na profissão de médico. Uh, Uhum, Foco nisso, por favor. sim. Tu já sabes que eu vou falar do burnout, não é? Nós Sim. temos um risco muito, muito elevado de burnout na profissão médica. Não somos considerados profissão de desgaste rápido, mas devíamos, não é? Por exemplo, os polícias pronto, e é uma profissão sem dúvida de grande desgaste. A maior parte dos médicos faz atendimento ao público, não é? Há uns que não fazem, por exemplo, sei lá, se fores para a anatomia patológica, o teu trabalho é ver células ao microscópio, mas és médico e, portanto, não tens é que estar frente a frente com os doentes, mas há os médicos, no meu caso eu sou médica de medicina geral e familiar, sou médica de família e todos os dias falo com 25, 30 doentes que passam no meu consultório, portanto é uma coisa muito desgastante porque tens que te adaptar ao tipo de linguagem de cada um, tentar não te esperares muito com as exigências de todos eles, não é? E portanto às vezes é uma coisa que nós chegamos a casa mesmo com uma carga muito grande, não é? E entretanto, isto continuadamente e durante muitas horas, nós trabalhamos 8 horas por semana, mas há quem trabalhe muito mais, por semana não, desculpa, por dia, mas há quem trabalhe muito mais e portanto eu tenho 40 horas semanais no público, depois faço mais horas no privado e portanto isto acarreta um desgaste muito grande psicológico que pode levar ao burnout. E é curioso porque o burnout, existem sintomas de burnout. E quando nós começamos a ver que, por exemplo, já não damos tanta paciência para as pessoas, ou já não conseguimos ter empatia por elas, ou começamos a responder assim meio torto, ou chegamos a casa e não temos paciência para os problemas da nossa família, isso tudo, não conseguimos dormir muitas vezes, chegamos a casa e não dormimos. Hum, e isso tudo revela que, pronto, existe um risco e existe muitas vezes burnout não diagnosticado. Portanto, a profissão médica é uma profissão de desgaste e com alto, elevadíssimo risco de burnout. Em termos físicos, nós temos pronto, e recentemente viu-se muito bem isso, não é? Nós temos um risco físico porque estamos sempre expostos a doenças, não é? Inclusivamente a doenças emergentes, né? Portanto, o Covid ou outra qualquer que surja. hum, Lembro-me também, houve aquela questão do ébola, do monkeypox, quer dizer, qualquer coisa que surja, nós estamos lá, nós temos que lá estar e não podemos dizer que não. E, e por isso é um risco físico, claro. Depois também temos os riscos de exposição a agentes, por exemplo, os agentes radioativos, os agentes químicos, pronto, isso são riscos que são inerentes à profissão. E agora, mudando um pouco de ambiente, gostaríamos de que falasse dos aspectos que gosta mais na sua profissão e também como bióloga. Ok. Hum, Em termos na medicina, aquilo que eu acho mais interessante é nós conseguimos aplicar a ciência, e o pensamento científico a uma coisa que é verdadeiramente útil para as pessoas, não é? Quando nós temos uma pessoa com uma doença à nossa frente, nós conseguimos, hum,
analisando a sua história e os seus sintomas e pensar, raciocinar cientificamente e tentar perceber qual será o medicamento que a vai ajudar mais ou qual será, hum, muitas vezes nem sequer é só a molécula, nem qual será a via por onde podemos ajudar melhor esta pessoa. E então eu acho que é uma das coisas mais importantes desta profissão, que a mim atrai, é usar o pensamento científico para ser importante na vida da pessoa, das pessoas em geral. E eu acho que isso para mim é aquilo que me move nesta profissão, é ajudar os outros. E depois, mais coisas. Eu acho que os médicos hum, têm têm um papel social muito importante porque se as pessoas ficam sem médico, ficam muito desorientadas. Não sei se vocês já se aperceberam disso. Quando a pessoa tem o seu médico de família, por exemplo, que há aquela referência, aquela pessoa que podem recorrer, a pessoa calma, fica mais, se eu precisar de alguma coisa, temos esta solução, não é? E, e não havendo ou havendo falhas nesse mecanismo, as pessoas ficam muito desorientadas e ficam muito desagregadas. E qual é a consequência disto? Parecendo que não, isto tem implicações na saúde da pessoa. Porquê? Imaginem, vocês ficam sem o vosso médico, de referência e depois começam a ir a outros. Cada um deles vai dizendo uma coisa diferente e vocês não sabem a que é que hão de recorrer, nem a quem confiar, e muitas vezes um diz uma coisa, o outro diz outra, que são contraditórias e isto influencia na saúde da pessoa. E, portanto, eu acho que socialmente nós temos um dever, uma obrigação muito grande de estabilizar as pessoas. Atenção, você esteja tranquilo porque não há, eu estou cá, não é? Basicamente é isso. Hum, E numa Pronto, eu perspectiva acho que é também isso. de bióloga, que também vamos saber mais nesse. Hum, eu acho que a biologia é eu já passei um bocadinho da fase do achar que vou salvar o mundo, não é? Que quando tinha a vossa idade achava que ia fazer diferença nessa parte e na ecologia e tudo mais. Eu acho que neste momento a biologia serve para nós conhecermos a diversidade daquilo que existe, da, hum, da grande, da grande importância daquilo que existe na natureza e dos recursos que podem ser úteis à nossa sociedade. Hum, Neste momento, claro que também é importante nós sabermos quais os riscos e consequências das coisas que vamos fazendo à natureza, porque têm consequências, as alterações climáticas, a poluição, porque nós às vezes esquecemos que algum caminho em Portugal já foi feito em relação à poluição, não é? Nós antigamente não conseguíamos nem sequer olhar para o Rio Tejo, e neste momento hum, podemos olhar e as águas estão mais ou menos limpas, eu estou a falar na macroscopia, não é? Eu não sei, provavelmente já não é do vosso tempo, mas quando eu tinha a vossa idade, o nosso atual Presidente da República fez uma travessia do Tejo, para provar que o Tejo tinha, pronto, era que se podia nadar, não é? Ele que tem tanta mania de nadar. E então as pessoas dizem, não, vão encalhar com objetos não identificados e assim e tal. Mas hoje em dia, em Portugal, à custa das diretivas europeias, à custa do trabalho que foi efetuado por engenheiros, biólogos, relativamente à poluição, melhorou-se muito em termos de qualidade. Portanto, eu acho que a função principal de um biólogo é tentar que a sociedade viva com uma harmonia maior em relação à natureza e à biodiversidade, que ela não se consuma completamente que haja uma, um gasto, entre aspas, sustentável dos recursos. Ok, muito obrigado. Temos uma última pergunta, é assim mais um desafio, que é se conseguir definir, bem, neste caso as suas duas profissões, cada uma em quatro palavras.
Ai, a Teresa já me tinha falado nisto. Então, ah, a biologia, para mim, em 4 palavras, seria uma paixão, uma. Eu acho que é muito poética, é quase uma coisa. É uma experiência estética a biologia para mim neste momento. É um local onde eu obtenho conhecimento, mas também obtenho calma, tranquilidade, e portanto, para mim, é uma questão estética nesta fase. A medicina, neste momento, como vos disse, acho que é uma coisa fundamental, é um desafio, é uma profissão dignificante, mas também é um sacrifício. Acho que eram essas 4 palavras que definiria. Ok, muito obrigado.